O ser humano, biologicamente falando, foi criado para gerar vida. Nosso corpo carrega em si a capacidade de procriar. É como se estivesse preparado desde o início para isso. Agora imagine não conseguir fazer aquilo para qual o seu corpo foi desenhado. Imagine ter o desejo profundo de ser mãe ou de ser pai, mas por algum motivo esse sonho parece distante, quase impossível. Mesmo com tratamentos médicos e o avanço da medicina, algumas pessoas simplesmente não conseguem. Mas hoje eu vim te dizer que nada é impossível para o médico dos médicos. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Essa semana estamos trazendo histórias que geram transformação. E a história de Ana é simplesmente muito inspiradora. Particularmente, é uma das histórias que eu mais gosto na Palavra de Deus. Ana era estéril, ou seja, não conseguia engravidar, né? Obviamente. E ela era casada, gente, com um homem que tinha outra mulher, porque na cultura da época era permitido, enfim, né? Outra situação, em nome de Jesus Cristo, aqui não é permitido, tá, gente? Então, na situação de Ana, ela era casada com um homem que tinha mais uma mulher. Essa outra mulher tinha vários filhos. E, além de Ana ser estéril, ou seja, dela não poder engravidar, a outra mulher ainda tirava sarro dela, ainda humilhava ela. Imagina, gente, a situação da pessoa. Você acha que Ana conseguiu engravidar ou não? Fica aqui comigo que eu vou te contar o restante dessa história. Primeiro eu quero te pedir para que você se inscreva no canal. Gente, é muito importante. Nós aqui somos voluntários, mas a gente tem toda uma estrutura para manter esse canal ativo. Então, a partir do momento que você se inscreve, você nos ajuda a continuar, você mostra para o YouTube a importância dessas mensagens e nós conseguimos impactar outras vidas para que elas também tenham acesso àquilo que Deus tem para falar com elas. Voltando aqui para a história de Ana. Então, Ana era estéril, era casada com um homem que tinha outra mulher também. Essa outra mulher tirava sarro de Ana, humilhava Ana, enfim. E o marido de Ana amava mais Ana do que essa outra mulher. Deve ser por isso que ela ficava com um pouco de ciúmes. Mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte. Ana, ela fez uma oração tão sincera para Deus que Deus reverteu a situação dela. E não só isso, não só reverteu, ela fez com que o filho dela fosse um dos personagens, uma das pessoas, um dos profetas mais importantes que existiu antes de Jesus vir, ali no Antigo Testamento. Olha que interessante, a Bíblia fala o seguinte: ela estava sentindo uma profunda angústia e chorava amargamente enquanto fazia sua oração ao Senhor. O que move o coração de Deus? A própria palavra nos ensina, é um coração quebrantado e contrito, tá? O que significa isso, né? Não é o tipo de coisa que a gente está falando no dia a dia. Nossa, tô com o coração tão contrito hoje. Quebrantado e contrito é um coração humilde, é um coração arrependido, é um coração entregue ao Senhor. Eu acho tão lindo isso, né? Porque a Bíblia fala que Deus não despreza as pessoas que têm esse coração. Ou seja, se você tem um coração orgulhoso, se você tem um coração parecendo uma pedra, sabe? Assim, que é difícil de conviver, é difícil de se entregar, é difícil de pedir ajuda, principalmente para Deus, porque às vezes a autossuficiência é tão grande, claro, de acordo com os traumas e dores, né? Eu entendo tudo isso. Mas o que Deus quer é o seu coração. E Ele entende que você tem traumas. Ele entende que você tem dores. Ele entende tudo isso. Mas se eu te disser que Ele é o único capaz de curar toda dor, todo trauma, não importa o que você tenha, Deus consegue curar. Veja bem, quando a gente vê uma mulher estéril hoje em dia, o que a gente fala, né? Puxa, que peninha, nunca vai conseguir engravidar. Não é verdade? A gente não tem esse pensamento, essa sensação, né? Esse sentimento. A Bíblia, a palavra de Deus, nos prova de que nada é impossível. Então, Ana fez uma oração ao Senhor. Olha o que ela falou. Ela disse o seguinte: Senhor dos céus, se o Senhor olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração dando-me um filho, então eu darei esse filho de volta ao Senhor. Ele será seu por todos os dias da sua vida e os seus cabelos nunca serão cortados. Primeira vez que eu li isso, né, eu falei, mas o que tem a ver o cabelo não ser cortado? Aí eu fui entender, né, pesquisando, eu estudei e entendi que naquela época, quando a gente queria oferecer algo ao Senhor, né, a gente poderia fazer um voto a Ele, e um dos requisitos desse voto, que se chama voto de Nazireu,
era que o homem, né, enfim, não cortasse o cabelo, não cortasse a barba. Então é um sacrifício, né, que a pessoa faz para mostrar para Deus: eu sou do Senhor, eu estou me sacrificando, né, pelo Senhor. E ela fez esse voto para Deus. E olha que lindo, é muito importante a gente entender por que a gente pede as coisas para Deus. Se é algo para gente só satisfazer os nossos próprios prazeres, Deus não vai dar. Não é verdade? Tem uma passagem que fala assim, ó: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque vocês pedem para os seus próprios prazeres. Vamos supor que Ana, se ela quisesse engravidar para conseguir mostrar para outra mulher lá do marido que ela também conseguia, por exemplo. Ou para ela, né, idolatrar o filho ali, né, e falar: nossa, e esse menino aqui, vou carregar embaixo das minhas asas, né, para sempre, né, enfim. Ou, por exemplo, coisas que a gente pede para Deus: ah, Senhor, eu quero um carro. Para que você quer um carro? Para mostrar que você, sei lá, tem recurso financeiro, por exemplo, para se exibir? Ou você quer um carro para servir? Um carro para dar carona para as pessoas que não têm condição? Para que você quer uma família, um marido, por exemplo, ou uma esposa? Por que você está pedindo isso para Deus? Para você satisfazer os seus próprios desejos? No sentido assim: ah, eu quero ser feliz mesmo, né? Então, eu quero alguém que me faça feliz, eu entrego aqui a minha felicidade na mão de outra pessoa, e a pessoa que lute, né, para lidar com isso. Gente, por que eu tô falando tudo isso? Porque quando a Ana deu um sentido para aquilo que ela queria, Deus atendeu o pedido dela. A Bíblia nos ensina que tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Então, se você procura um relacionamento amoroso, tem que ser para glorificar o nome do Senhor. O que significa isso? Para exaltar o nome do Senhor. No sentido assim, as pessoas olham o teu relacionamento, vocês dão um bom testemunho e as pessoas falam: uau, esse casal, enfim, segue Deus, e olha que lindo que Deus faz na vida deles, são pessoas abençoadas. Por que você quer ter filhos? Para glorificar o nome do Senhor. O meu filho glorifica o nome do Senhor. O meu filho é um menino de Deus. O meu filho é uma pessoa abençoada. Entende? Então, a gente tem que prestar muita atenção em duas coisas. Quando a gente pede algo para Deus, o quanto você realmente quer aquilo? Porque aqui fala que ela chorava amargamente, que ela derramou o coração dela, né, para Jesus. Ela abriu o coração dela. Então, se você pedir assim: ah, eu quero uma coisa, mas também não quero tanto assim, né? Ah, gente, Deus não vai dar, francamente. É importante a gente entender, né, que existe a oração e existe a súplica. Então, tem coisa que a gente tem que suplicar para Deus. Por exemplo, se você tem alguma doença, né, que esteja buscando por cura, uma oração tem que ser uma oração assim, uma súplica mesmo, né? Um desespero. É isso que Deus avalia, né? Não é? A própria palavra nos ensina que quando a gente for fazer oração, feche a porta do seu quarto, né? No sentido assim, se retire e fale com seu pai em secreto e ele vai te recompensar. E não faça como as pessoas faziam, né, da época, que é só repetir coisas. Vãs repetições, né, que a Bíblia diz. Não, gente, Deus não quer repetições, Ele quer o seu coração. Às vezes você não precisa falar nada, você está aqui em silêncio com o Senhor, chorando com o coração entregue, Ele já entendeu. Então esse é o primeiro ponto, mostre para Deus realmente o quanto você quer isso, né? E segundo ponto, avalie as suas motivações. Por que é importante para você conquistar o que você deseja? Você vai glorificar o nome do Senhor ou você vai se afastar do Senhor? Isso é muito, muito, muito relevante. Jesus diz que até a esmola que a gente dá, até o jejum que a gente faz, tem que ser com as motivações corretas. Então sim, você pode fazer a coisa certa ou da forma errada. E aí, gente, para Deus não vale, entende? A Bíblia fala o seguinte: se você der uma esmola buscando a aprovação do homem, quando o homem te aprovar, pronto, já deu, né? Ali Deus não precisa te aprovar, que o homem ali já reconheceu, já viu, né? Não, gente, francamente, a gente quer a aprovação de Deus. A gente quer o reconhecimento de Deus, em nome de Jesus. Então, são esses dois pontos muito importantes que eu quero trazer para você hoje. Primeiro, avalie as suas motivações. Segundo, mostre para Deus o quanto você quer aquilo. Ore sem cessar. Não é à toa que a Bíblia fala que ore sem cessar. Vai conversando com Deus durante o dia todo. Senhor, que roupa que eu visto? Senhor, me ajuda a fazer tal coisa. Antes de fazer esse vídeo, eu orei para Deus para Ele me ajudar. E por que eu faço isso? Para ir criando essa intimidade, né? Essa conexão com Deus. Então a gente tem que orar mesmo, pedindo para Deus aquilo que a gente quer, contanto que esteja alinhado com a palavra dele, contanto que as nossas motivações estejam corretas. E digo mais, se você percebe que a sua motivação não está correta, ore para Deus também. Senhor, eu quero tal coisa,
mas eu tô sentindo que a minha motivação tá errada, Pai. Então alinha minha motivação. Isso agrada tanto os olhos do Senhor que você não faz ideia. Porque Ele entende que o nosso coração muitas vezes é egoísta, muitas vezes é corrompido, muitas vezes é voltado para o nosso próprio prazer. Então, quando a gente tem essa disposição de mostrar para Deus que a gente quer fazer algo, mas que agrade primeiramente a Ele, gente, aí é o céu descendo aqui na terra, na nossa vida. Amém? Então, por último, eu vou te dar 2 passos simples para você gerar essa conexão com Deus. Primeiro, se questione. Quando eu converso com Deus, eu sou sincero? Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa. Deus já conhece tudo que está no teu coração. Esse final de semana, eu participei de uma conferência e foi tão interessante porque eu estava na conferência e eu comecei a observar algumas coisas que eu não estava gostando ali que surgiu no meu coração. Aí eu lembro que eu pensei o seguinte, chegando em casa, eu vou conversar com Deus e vou ser muito sincera e vou trazer tudo que eu estou sentindo. Inclusive em relação a Ele, ao próprio Deus. É muito interessante isso, sabe por quê? Nada do que eu falei para Deus foi surpresa. Nada. Não tem nada que a gente fale para Deus que Ele fale, nossa, sério, não sabia. Capaz. Não, gente, não existe isso. Ele conhece o seu coração. Mas Ele quer que você fale. E até isso é tão importante porque quando a gente fala, a cura vem. Quando a gente verbaliza para Deus muitas coisas, eu já falei para Deus, assim, de coisas que eu precisava melhorar, Ele vai dando estratégias, Ele vai mudando o nosso coração. Mas Ele não vai fazer isso se você não pedir. Deixe o orgulho de lado. Traga a humildade nesse momento, se derrame aos pés de Jesus. Mostre para Ele o quanto você depende dEle. Porque se não for Ele, gente, nossa, a gente tá lascado, essa que é a verdade. Segundo ponto, aí faça uma oração sincera, você não precisa falar nada. O seu coração muitas vezes fala mais do que a sua boca. Uma oração silenciosa, uma oração de coração quebrantado e contrito, fala mais do que 1 hora verbalizando sem sentir aquilo. Então, eu quero que você entenda uma coisa só nessa mensagem. Deus, Ele quer o seu coração. Quanto mais você se humilhar aos pés da cruz, mais a sua vida vai ser transformada. É isso mesmo, eu sei que a palavra humilhação pode parecer um pouco pejorativa, né? No sentido assim, eu vou me humilhar, né? Sim, gente, se humilhar para Jesus. A Bíblia fala o seguinte, se humilhe perante o Senhor e Ele os exaltará. Tem até aquela frase, né, que fala que os humilhados serão exaltados. Não, a Bíblia fala outra coisa, que se você se humilhar perante Deus, Ele vai te exaltar. Amém? Vamos fazer uma oração. Paizinho amado, obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a quebrantar o nosso coração, para que nós consigamos nos humilhar aos seus pés, Pai. Porque a tua palavra diz que quando nos humilhamos, o Senhor nos exalta. Tua palavra diz que quando conversamos com o Senhor nos recompensa. E as recompensas, Pai, elas são bênçãos, porque um coração em paz já é uma baita de uma recompensa. Então, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, eu quero te louvar, eu quero exaltar o seu nome, Pai. Alinha a nossa motivação, Senhor, sonda o nosso coração, para que a gente haja de acordo com a sua vontade, Pai, com o seu direcionamento, e não de acordo com os nossos próprios desejos e prazeres. Guarde a nossa entrada, Pai, quando entramos em casa e a nossa saída quando saímos de casa. Em nome de Jesus, oramos, amém. Se você foi impactado com essa mensagem, mande para mais pessoas para que elas também conheçam o poder de Deus na vida delas. Eu quero te convidar a entrar no nosso site www.colodopai.org e escrever o seu testemunho lá, porque com o teu testemunho outras vidas serão alcançadas. E amanhã não perca, vamos para a história de Daniel e te mostrar como a fé pode te tirar das maiores ciladas. Até amanhã.